Olá, bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Glória a Deus pela tua vida. Você que nos segue aí no canal, gratidão a todos vocês pela comunhão diária. É esse pão diário que nós liberamos para os irmãos, muitos participantes, gratidão. Obrigado pelos likes, pela comunhão, pelo compartilhamento. O propósito do canal é levar uma palavra viva ao seu coração e te dar um apoio durante o dia, tá bom? Muito bem. Queridos, nossa série ela tem um tema glorioso, que é o quê? A porta chamada Formosa. É aquela porta em que estava o mendigo que era aleijado. Quando chega Pedro e João, acontece o grande milagre, né? Glória a Deus pela vida de Deus na vida de Pedro e João, que pôde levantar aquele mendigo e mudar a vida dele. Mas eu quero falar um pouquinho com você hoje, eu vou usar João capítulo 10, verso 9. Eu me lembro na última reflexão, eu disse que a porta chamada Formosa, ela representa o próprio Cristo. Você sabia que essa porta ela era imensa? Ela tinha cerca de 20 metros por 25. Essa porta chamada Formosa, queridos, era maravilhosa, né? 10 pessoas tinham que abrir ela, um só não conseguia abrir. Era uma porta imensa, né? Glória a Deus. E ela, por que falava que ela era formosa? Formosa significa algo belo. Ela era uma porta gloriosa, era a porta principal do templo, né? E aquele local da porta era considerado pelos judeus um local sagrado. Sagrado. Era algo extremamente importante. Aquela porta ela era principal, além de ser a principal, queridos, ela simboliza o quê? A própria graça de Deus. A graça de Deus que alcança a todos, independentemente da sua condição. Então aquela porta, como eu disse na reflexão anterior, eu falei que a porta libera a entrada para a casa. E aquela porta chamada Formosa liberava a entrada para o templo. Então inúmeras pessoas passavam por ali. Mas tem algo interessante naquela porta que eu quero lembrar com vocês. A porta chamada Formosa, ela sendo a porta principal, tá? Ela dava acesso ao pátio das mulheres. Eu comecei a pensar, por que essa porta dava acesso ao pátio das mulheres? Interessante, né? Uma vez que a porta representa Cristo, Cristo tem um propósito, ele veio com um propósito, restaurar a imagem de Deus, portanto, ele veio restaurar a vida de Deus na vida humana, ele veio colocar a vida de Deus na vida humana e vice-versa, colocar a vida humana na vida de Deus, e com isso ele fundou então, ele restaurou, ele edificou a sua igreja. Então, para mim, no meu sentimento, essa porta tem um significado extraordinário, porque liberava ali a entrada, né, do pátio das mulheres, e então, para mim, amados irmãos, a igreja é a mulher. A igreja, em todo lugar que você lê, você vai ver que ela é a mulher, ela é a noiva, ela está esperando a volta do seu noivo para o casamento. A Bíblia diz que vai haver umas bodas, a Bíblia diz que vai haver uma festa das bodas, e glória a Deus por esses acontecimentos que ainda estão por vir, o qual eu e você certamente faremos parte, né? Glória a Deus. Então precisamos entrar nesse propósito, irmãos, no Espírito, para entender o que, na realidade, Deus está querendo falar, está querendo ministrar. Toda a palavra de Deus, ela não é só interpretativa. A palavra de Deus não é só interpretação. A palavra de Deus, ela tem, acima de tudo, a revelação. Amados irmãos, a revelação de Deus está na sua palavra. Quero dizer que a palavra é o próprio Deus, né, que libera sua vida na vida dos seus filhos. Isso é maravilhoso, glória a Deus, né? Portanto, então, a vida da igreja, irmãos, a igreja ela foi constituída pela vida de Deus, e ela só é igreja porque Deus a recebeu e Deus a transformou, né? A porta a recebeu. Eu vou ler com você João 10, João 10, versículo 9. Vou ler que diz assim, ó, João 10, 9. Fala assim:
eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagens. Gente, olha a apresentação de Jesus. O próprio Jesus se apresenta como a porta. Eu sou a porta. Quem entra por mim, ele entra e sai. Ele tem liberdade. Quem entra por mim é livre. Quem entra por mim é liberto. Olha a importância dessa porta, gente. Então, amados, voltando a lembrar do mendigo, ele estava ali, amados, precisando de tantas coisas. Duas delas, as mais importantes que ele precisava ali, era realmente a cura da vida dele. Ele era coxo, ele era aleijado, né? Ele precisava ser curado. E, portanto, ele precisava ali, amado, ele pedia esmola. E eu imagino dentro desse mendigo o desejo que ele tinha de entrar por aquela porta. Só que ele não podia, por causa da situação dele, porque também fazia parte do ritual judaico daquela porta que um paralítico ou uma pessoa aleijada não podia entrar, né? O mendigo também não podia entrar, era falta de respeito. Então ele chegava até a porta e parava ali. Então a esperança do aleijado parava na porta. Olha só, a esperança dele parava ali. Por quê? A esperança dele era que alguém lhe desse dinheiro. Ele nunca imaginava que alguém ia curá-lo em nome de Jesus. Mas o companheiro dele só levava ele até a porta. E isso todos os dias, até que o Senhor prepara o momento certo para que Pedro e João issem orar. E era exatamente às 3 horas da tarde. E nesse dia, então, nós já falamos isso, aconteceu o grande milagre da vida desse mendigo. Agora, por que ele entrou logo depois dentro do templo, louvando e adorando a Deus? Porque a esperança dele foi renovada. Irmãos, a porta trabalhou na vida dele. Pedro profetizou uma porta aberta para ele. Você sabia que esse é o encargo meu e seu como igreja? Nós temos o encargo de profetizar a ida e a vinda. Nós temos o encargo de profetizar a cura espiritual, a cura física, a cura mental. Nós temos, amados irmãos, o encargo de profetizar isso. O que as pessoas estão precisando hoje é de cura. E a porta chamada Formosa é disponível. Jesus está falando, eu sou a porta. Olha só, irmão, eu sou a porta, aleluia. Quem entra por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo. Aí nós ficamos perguntando, salvação, que salvação ele está falando aqui? Eu creio que eu posso generalizar essa salvação. Será salvo, amados irmãos, de uma doença, será salvo de um mal, será salvo de um monte de coisa, inclusive será salvo mesmo eternamente falando. A porta é graça. A porta, eu já falei que ela significa a graça de Deus, que é o favor imerecido, é uma graça oferecida a todos. Todos merecem essa graça, todos podem receber essa graça, amado. Inclusive, o homem que diz que não crê, o incrédulo, né? Não tem, diante de Deus não existe. Se você entender essa palavra e acreditar, você é salvo. Então, quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá, terá livre acesso. Você está entendendo que em Deus nós temos livre acesso? Em Cristo nós temos livre acesso. Quem se lembra do tabernáculo? Sempre nós falamos do tabernáculo aqui, né? O tabernáculo é a representação de várias divisórias. Ele era separado, pátio, santo lugar e santíssimo lugar, até que aconteceu, amados irmãos, a cruz. Depois da cruz, o tabernáculo ficou livre. Então agora não tem mais impedimento. O santo virou santíssimo. O santíssimo virou santo, né?
tudo está ligado agora. Tem uma porta aberta. A cruz de Jesus abriu essa porta. Então Jesus fala, eu sou a porta. Quem entra por mim, ele entra e sai. E diz mais, ele acha alimento, ele acha pastagens. Nessa pastagem aqui é alimento, ele acha provisão. Porque em Cristo nós temos provisão espiritual, nós temos provisão material. Em Cristo nós temos a provisão da vida. A vida de Cristo, queridos, é uma realidade na vida daquele que crê. Porque a vida de Cristo é Deus na vida do homem, através do sacrifício crucial de Jesus. Então, quando você crê em Deus, você é abençoado com a presença majestosa de Jesus. Este é o efeito da porta. A porta formosa, a porta perfeita, a porta enorme. Jesus é uma porta incalculável. Essa porta está plena, disposta, pronta, aleluia. Essa porta está, segundo o profeta, ele diz assim que Deus não está com a mão encolhida para não poder tocar, ele não está com o ouvido agravado para não poder ouvir, Deus está pronto, amados irmãos, com a mão estendida para abençoar. Então a porta está disponível, né? Então agora já não tem mais, amados irmãos, um impedimento. Agora já não tem mais, sabe, alguém coxo, porque já está liberado. Você tem poder de andar em Deus, você tem poder de comungar, de sentir a presença de Deus, e isso é extremamente glorioso. Então receba a palavra de Deus nesse dia, com essa oração que eu vou fazer agora, e saiba que o Senhor te deu liberdade para viver a vida com Deus. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma manhã. Estamos liberando aqui, Senhor, o reino em pauta, e esta palavra, Senhor, acerca da porta chamada Formosa, que representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, tu és a porta, libera a vida sobre o teu povo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.